reunião. Muito bem, nossa reunião já está sendo gravada. Novamente, boa tarde a todos. É um imenso prazer recebê-los aqui no nosso grupo de estudos, né? Iniciando a nossa terceira jornada, né, do grupo de estudos com uma temática nova, né? Iniciando aí com a temática sobre as trilhas de aprendizagem, né, de história cultural do Paraná, né? É uma temática nova, né? Um tema novo que está aí para a gente, colocado aí dentro dessa perspectiva do novo ensino médio, que a partir do ano que vem, né, será implementada para os nossos estudantes da terceira série. Então, iniciando aí a nossa jornada, né, descobrindo, né, conhecendo como que será essa trilha de história econômica do Paraná, né? Então, que aspectos que nós vamos estar debatendo, né, fazendo todo o nosso conhecimento sobre a trilha, né? Inicialmente, vamos fazer aí uma vivência, né, sobre toda a perspectiva, né, do novo ensino médio, em relação às trilhas de aprendizagem, às habilidades, às competências. Então, será algo, assim, bastante interessante essa terceira jornada. Então, eu acho que nós teremos aí uns momentos bastante interessantes, de bastante troca de conhecimento, de bastante interação, né, principalmente com essa nossa temática, né? A temática é essa que nós, o ano que vem, teremos aí dentro da terceira série do ensino médio. Teremos 3 aulas para trabalhar a trilha de História Econômica do Paraná, certo? Então, vamos iniciar aqui a nossa reunião. Pessoal que chegou aqui agora, sejam bem-vindos. É um imenso prazer receber cada um de vocês. Muito bem, deixa eu só conferir aqui a chamadinha que eu vou anotando conforme o pessoal vai entrando. Então, nossa agenda, pessoal, para a gente iniciar a nossa reunião, nosso acolhimento, 25 minutos, a organização da nossa jornada, o Classon, frequência e certificação, atividades avaliativas e, por fim, para concluir. Então, essa é a nossa organização, né, da nossa reunião de hoje, certo? Deixa eu ver se alguém mandou alguma mensagem aqui, tudo tranquilo. Então, vamos lá. Nosso acolhimento, né? Professores, iniciamos mais uma jornada do GE. Juntos iremos estudar e compartilhar nossas melhores experiências. Vamos começar com afirmações de acolhida e incentivo, criando um espaço seguro e empático para a nossa formação. Pessoal, nesse início, né, de acolhimento, aí eu gosto sempre de passar algumas informações, algumas características referente à nossa temática, né, os nossos combinados, né, então nós temos aí algumas características bastante interessantes, né, para que a gente possa estar discutindo e tendo um bom relacionamento, um bom andamento aqui da nossa reunião, certo? Então, pessoal, para início, né, eu vou me apresentar e logo aí eu vou abrir para que cada um de vocês também faça a apresentação de vocês para a gente poder se conhecer. Né? Tem alguns professores aqui que já me acompanham desde 2020, né, que eu sou formador desde 2020, outros, né, estão chegando agora também, né, outros aqui, nós temos também professores formadores dentro da trilha de História Econômica do Paraná, né, de outras temáticas, mas estão participando conosco aqui também. Então, eu fico muito feliz, né, de receber cada um de vocês para essa troca, né? Eu sempre gosto de dizer que essa troca que nós fazemos dentro do grupo de estudos, ela é muito interessante, ela é muito proveitosa, porque nós estamos aqui entre pares, né, professores
das diversas regiões do estado do Paraná, as 4 regiões aí do estado, aí a gente tem professores com vivências diferentes, né, professores com experiências que podem estar sendo compartilhada com os demais colegas. Então, isso é muito bom, isso é bastante prazeroso para que a gente possa ter momentos, né, de aprendizado, momentos assim que nós poderemos, né, possamos, né, fazer uma troca bastante legal, certo? Então, vamos lá. Apresente-se de forma objetiva, dizendo o seu nome, o seu NRE, a qual pertence e ao município que atua como professor. Professor, apresente sua formação acadêmica e qual sua expectativa para a terceira jornada do GE. Procure manter sua câmera ligada para que todos se sintam pertencentes a este grupo. Pessoal, as câmeras, né, elas devem permanecer abertas. É claro, muitas vezes a gente tem algum compromisso, alguma situação aí que a gente não consegue, né, abrir a câmera, ou a gente está na escola, ou a gente está em casa, e, né, e tem alguns motivos. Mas nessa jornada, pessoal, a informação que nós recebemos, principalmente na nossa capacitação que nós tivemos semana passada em Foz do Iguaçu, é que agora, né, o BI, ele vai computar, né, a presença e o tempo de participação dos professores através da câmera aberta, tá? Então, assim, quando não der para poder estar com a câmera aberta, aí vocês, né, me comuniquem, porque daí depois eu observo se vocês ficaram com falta ou não, tá bom? Então, porque aí a gente tem que estar fazendo a justificativa, tá joia? E lembrando, né, que a gente tem toda aquela questão de certificação que a gente vai estar discutindo aqui daqui a pouco também, certo? Então, vamos lá. Então, pessoal, vou me apresentar e depois, por ordem alfabética, a gente vai fazendo a apresentação dos demais professores, tá bom? Então, eu sou o professor Afonso Amadeu, atuo no NRE de Paranavaí, aqui na região noroeste do estado do Paraná, né? Trabalho no Colégio Humberto de Alencar Castelo Branco, na cidade de Guairaçá. Eu sou formado em História pela Unespar, sou formado em Pedagogia pela Universidade Estadual de Maringá e Sociologia pela Universidade do Norte do Paraná. E atualmente eu sou mestrando, né, em História, ensino de História na Universidade Estadual de Maringá, tá bom? Então essa é a minha trajetória, estou aqui no GE desde 2020, né, desde 2020 venho atuando com a história do ensino médio, e nessa jornada, né, eu fui convidado a estar trabalhando, né, com os professores a trilha de História Econômica do Paraná. Então, assim, é um desafio para mim também, porque a gente sai daquela nossa zona de conforto, né, e vai buscar conhecimento, vai, né, compartilhar, se aprofundar principalmente, né, na trilha de História Econômica do Paraná, certo? Então, vamos lá. Pessoal, cada um tem aí mais ou menos, né, um minutinho aí para poder apresentar. Como nós somos em 22 professores, né, então, para a gente não passar de um minuto, para que a gente possa ter uma boa gestão de tempo aqui da nossa reunião. Vamos começar por ordem alfabética, pode ser? Beleza? Professor Arthur? Então, boa tarde. Eu me chamo Arthur, sou professor de História no núcleo de Guarapuava. Atuo na cidade de Guarapuava também. Sou graduado em História aqui pela Unicentro. Passei aí os últimos, desde 2019, vamos dizer assim, estou rodando aí pelo interior, né, por outras regiões. Essa é a primeira vez que eu consigo, digamos assim, pegar aulas aqui no núcleo de Guarapuava, na cidade de Guarapuava, né? E estamos aí, né, curioso para saber qual vai ser a condução dessa disciplina nova, né, relativamente nova, né? Confesso que a disciplina de geopolítica até acabou me chamando mais atenção quando eu estava dando uma olhada lá na lista, mas aí acabei optando por essa de história mesmo, né? Até por
ser voltada para os professores da nossa área, né? Então eu quero ver o que eu, francamente, eu estou aqui mais para aprender do que para contribuir, assim, né? Porque é uma parte da qual eu não domino, assim, eu reconheço que eu não domino tão bem, né? Mas, estamos aí, né? Vamos embora. Muito bem, professor Arthur. Bem-vindo, então, ao nosso grupo. Tenho certeza que o professor vai aprender bastante e contribuir também com o nosso grupo. Professora Cibele. Boa tarde. Eu me chamo Cibele Grochowski, eu sou do núcleo de Irati e também trabalho aqui em Irati, no Colégio Cívico-Militar Duque de Caxias. Sou formada em História também pela Unicentro, aqui de Irati. Fiz mestrado também na Unicentro. E a minha expectativa é parecido com o do Arthur. Também estou curiosa para saber como que será essa trilha, né? Como a gente vai trabalhar, porque serão 3 aulas também por semana, então é bastante aula, quero saber o conteúdo, né? E aí, curiosa para saber como conduzi-la ano que vem. Muito bem, professora Cibele, bem-vinda e tenho certeza que as suas contribuições serão muito prazerosas aqui no nosso grupo. A curiosidade, né? Eu acho que todos nós estamos muito curiosos em relação à trilha de História Econômica do Paraná, né? Para vocês terem uma ideia, na formação que nós tivemos na semana passada em Foz, né, nós somos em 4 professores formadores das trilhas de História Econômica do Paraná. E a gente queria conhecer, queria saber mais detalhes, né? Mas ainda nós não temos, né, principalmente a questão de organização curricular, né, o que vai... a gente tem mais ou menos o que vai ser trabalhado no primeiro trimestre, no segundo trimestre e no terceiro trimestre. É algo, né, bastante relacionado ao novo ensino médio, né, principalmente a questão de condução dessa unidade curricular, né, a gente, ela não é uma componente curricular, mas sim uma unidade curricular, no qual nós vamos estar aí se aprofundando durante o nosso GE, para que o ano que vem a gente possa, né, se a gente pegar, né, a unidade, para que a gente possa desenvolver um bom trabalho e também orientar aí os próprios colegas que não tiveram acesso, né, ou não participaram do curso. Mas será algo bastante interessante, né? Nós vamos discutir aí no primeiro momento essa parte do novo ensino médio, né, as características dessa implementação, que ela toda o processo, né, legal que termina em 2024, né, do novo ensino médio, as avaliações, tudo aquilo que nós vamos estar realizando e conhecendo ao longo desse processo também, tá bom? Dando sequência aqui na nossa apresentação, professor Cleverson. Boa tarde a todos, meu nome é Cleverson. Então, também formei na Unicentro, Guarapuava, faz um tempinho já. Sou do núcleo regional de Ipitanga e atuo em Palmital, que é a região central aqui do Paraná. Leciono num colégio cívico-militar e num colégio dito normal, né, regular, João Paulo. Já estou aí fiz 2 cursos com o professor, estamos no 3º, né? E a temática também me chamou a atenção, História Econômica do Paraná, algo novo, né? Relativamente novo. Então, é algo interessante aí. Espero aprender bastante com o professor e com os colegas. Muito bem, professor Cleverson. O professor Cleverson, né, é um companheiro nosso aí já de algumas jornadas. Então, muito bom tê-lo novamente aqui. Tenho certeza que nós faremos aí bastante compartilhamento e bastante aprendizagem juntos. Bem-vindo, professor Cleverson. Professora Daiane. Oi, boa tarde. Meu nome é Daiane, eu sou professora aqui do Núcleo Regional de Campo Mourão, da cidade mesmo de Campo Mourão. Sou professora de História há 16 anos já. E também fazer o curso para saber como que vai ser a nova disciplina, né? Como vai ser o ano que vem, como que a gente vai fazer. É isso. Muito bem, professora Daiane, bem-vinda. Professor Diego. Oi, boa tarde, gente. Eu sou o professor Diego. Eu trabalho aqui no Núcleo Regional de Londrina, no norte do estado. Sou formado aqui pela UEL, também tenho mestrado aqui pela mesma universidade. E a minha expectativa sobre o curso é a mesma dos colegas, assim, curioso para saber qual vai ser a nossa abordagem, né, com a disciplina. Curioso para conhecer mais a história do Paraná. Eu acho que
Não sei como são as outras graduações, mas a gente teve pouco, quase nada, salvo em projetos de extensão sobre a história do Paraná. Então, eu acho que é um jeito de conhecer também a história do nosso estado e pensar metodologias para trabalhar em sala, né? Perfeito, professor Diego, né? A gente tem uma dificuldade muito grande em trabalhar a história do Paraná, né? E principalmente a história econômica do estado, né? Então é algo assim que eu acho que a gente vai vivenciar muitas coisas assim interessantes para a gente estar trabalhando com o nosso estudante também. Muito bem, professora Fátima. Boa tarde, sou a Fátima, sou professora de História, sou formada pela UFGD desde 2013, desde então atuo na área de História, sou do núcleo de Umuarama e atuo na cidade de Pérola, no Colégio Estadual Nestor Victor. A minha expectativa em relação ao curso é a mesma que o dos colegas, até por causa da defasagem de material, quando a gente se depara com o conteúdo de História do Paraná, não se tem muito, muita defasagem, então é busca de conhecimento, como trabalhar, como a questão das metodologias também. Perfeito, professora Fátima. Como a professora disse, né? Nós temos uma certa dificuldade, uma defasagem de conteúdos. Eu tenho certeza que no decorrer da nossa vivência, a gente vai construir muitas características, muitas possibilidades, principalmente com o diário formativo que nós temos que estar preenchendo, a utilização da própria história, né, econômica do Estado do Paraná, e também, né, a utilização de metodologias ativas aí, para que a gente possa estar desenvolvendo essa temática, né, junto com os estudantes, lá na nossa unidade curricular, certo? Na sequência, professor Fernando César, temos dois Fernando. Oi, boa César. Fernando César, estão me escutando? Sim, perfeito, professor. Estou sem câmera, Afonso, porque eu estou aqui na escola. Eu estou com 3 computadores e nos 3 eu não consegui a câmera funcionar. Não, tranquilo. Tá? Então, eu sou Fernando César, Fernando Gouveia, sou formado em História pela UEL, trabalho no núcleo de Londrina, em 2 escolas aqui da região central da cidade de Londrina, e eu faço mestrado no Prof. História da UEM, e meu tema de pesquisa da minha dissertação é a representação da cultura da erva mate. E aí eu estou nesse grupo para estudar o grupo, estudar vocês, aí estudar a dinâmica de como vai ser trabalhada essa questão da história econômica do Paraná. Né? Então, estou aqui para compartilhar conhecimento com vocês. E, Fátima, a gente tem material, sim, sobre a história do Paraná. O que a gente não tem é um material didático, mas tem muito material, sim, sobre a história do Paraná. Tá bom? Muito bem, professor Fernando, que legal, bastante interessante. O professor faz na UEM também, o Prof. História? Isso, da UEM. Eu também estou no Prof. História, no segundo semestre do Prof. História também. Muito legal. Eu qualifiquei quarta-feira agora, então estou indo já para a defesa, agora em dezembro. Que legal, muito bem. Professor Fernando Germano, agora. Boa tarde, pessoal. Também mais um de Londrina aqui, núcleo de Londrina. Eu sou professor de História e Geografia. Esse ano eu estou com Geografia. Mas, assim, é bem interessante o quanto a gente não tem conhecimento sobre a história econômica, mas também a história do Paraná do modo geral, né? Assim, eu tendo... nas minhas aulas de geografia, eu já tive que de procurar ali abastecer o conteúdo sobre essa questão da história econômica do Paraná, porque realmente a gente vê muito pouco, se não vê nada na graduação, né? Então é mais assim para melhorar o conhecimento sobre a história do Paraná mesmo, que eu estou aqui. É isso aí. Muito bem, professor Fernando, bem-vindo também. Né? Nós teremos aí bastante trocas aí para a gente poder, né, organizar, vamos dizer assim, toda essa parte do conhecimento histórico sobre o nosso estado, né? Não só, como o professor Fernando disse, não só a história econômica, né, mas também a história, né, da formação do nosso estado, enfim, todas essas características aí que nós iremos ver. Na sequência,
Deixa eu ver, professora Gelise? Oi, boa tarde. Eu sou a Gelise, sou de Cianorte, atuo no núcleo de Cianorte, tanto na cidade quanto no distrito de São Lourenço. Eu sou formada em História pela UEM e tenho mestrado e doutorado em História Política pela UEM também. A minha pesquisa é em História Regional, com ênfase no Noroeste do Paraná. Eu trabalhei com o Norte e Noroeste no meu mestrado e no doutorado sobre a história de Cianorte. Então, um pouquinho de noção eu tenho, mas é mais sobre a história a partir aí dos anos 20, né, da região específica aqui do norte do Paraná. Então, Paraná Velho, aquelas parte mais antiga, eu só estudei um pouquinho na graduação, como todo mundo, né? Eu dou aula já há 18 anos, há 12 eu estou no estado, e eu decidi fazer a disciplina, né, justamente porque faz parte ali do novo ensino médio, e também para saber como que a gente vai trabalhar, né, sem livro didático, sem com material, sem nada, né, se isso vai vir, se a gente vai produzir, como é que vai ser, tá? Obrigada. Muito bem, professora Gelise. Vai ser ótimo, né, ter a professora aqui, né, uma doutora, uma mestranda, doutora, né, então a gente já vai ter compartilhamento muito bom. E toda essa temática que a professora, né, discutiu no doutorado vai fortalecer muito o nosso grupo aí, para que a gente possa compreender. Muito interessante, a minha região, né, região noroeste, na minha graduação, né, a minha temática foi também a história dos pioneiros da região do Noroeste do Estado do Paraná, então eu trabalhei bastante, né, com o professor Maurílio Rompato, não sei se você conhece. Conheço muito bem. Eu trabalhei muito com ele, história oral, isso, que bom. Então, são características aí que eu tenho certeza que a professora vai contribuir muito conosco aqui. Quem é teu orientador no Prof. História? Ainda eu não tenho. Não. Provavelmente. Então, eu estou esperando a indicação, né, da nossa tutora lá, né? Mas provavelmente eu acho que vai ser a professora Carla, porque eu quero trabalhar com o ensino de história e metodologias ativas. Tá certo. Certo? Então, vamos lá. Dando sequência, professora Ilga. Ilga. Ai, professora, acertou a pronúncia no primeiro. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, bem-vinda. Então, eu me chamo Ilga, eu acho que sou eu da região aqui de Curitiba, então eu moro e trabalho no município de Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba. Sou professora de História e eu tenho participado de todos esses formadores desde que começou, e sempre com a intenção buscando as deficiências nossas, né? Então, ano passado eu fiz o Projeto Vida, teve momentos que me aventurei em Sociologia, porque eu queria também aprender Sociologia, e aí eu estava apresentando as mudanças no novo ensino médio e me deparei com essa trilha de História Econômica do Paraná. E eu disse, eu não sei nada sobre isso, eu preciso estudar, porque é uma probabilidade bem grande de você precisar trabalhar com essas trilhas. E aí, como chegar, como trabalhar? Então, como precisa fazer o curso, eu disse, eu vou fazer o curso já com a intenção de aprender algo a mais aí. Muito bem, eu tenho certeza que a professora, né, vai trocar bastante informações e também receber muitas informações para que a gente possa ter essa noção, né, de levar lá para o nosso estudante para a sala de aula. Dando sequência, professora Karina. Oi, boa tarde. Tá dando para ouvir? Sim, tranquilo. Eu sou a Karina, sou aqui do núcleo de Cianorte, tá? Sou formada em História pela UEM. Peço desculpa pela câmera, porque eu não estou conseguindo ligar agora, vou conseguir ligar só daqui a pouco, tá? E a expectativa com o curso é a mesma dos colegas, né? Aprender sobre essa nova trilha, um pouco mais sobre a história do Paraná. E é isso mesmo, só isso aí. Perfeito, professora Karina. Bem-vinda, a professora Karina também já participou aí da jornada anterior conosco também. Professora Ivânia, desculpa ter pulado a professora, fique à vontade.
Boa tarde, estão me ouvindo? Sim, perfeito. Desculpa, eu entrei um pouco atrasada, porque quando eu fiz a inscrição, eu achei que era na quarta-feira e depois eu me dei conta que é na terça e eu tenho aula. Na terça, só as últimas, que é a hora atividade. Meu nome é Ivânia, eu sou professora há 18 anos, sou formada em História, mas já lecionei outras disciplinas. Trabalho no estado do Paraná e trabalho aqui no Mato Grosso do Sul também. E já fiz outros formadores, né? Porém, achei interessante, foi uma indicação de um amigo meu, essa trilha, falando sobre a história do Paraná. Eu resolvi me aprofundar um pouco mais nesse tema, para ter um pouco mais de conhecimento nessa área, sobre o Estado. Muito bem, professora Ivânia. Bem-vinda, tenho certeza. A professora vai trazer bastante conhecimento para o nosso grupo também. Professor Roberto. Olá, boa tarde. Meu nome é Roberto, sou professor de História, formado na UEL, trabalho no núcleo de Londrina, aqui em Londrina mesmo, no Colégio Newton Guimarães. Tenho mestrado em Educação, também na UEL, voltado para a formação de professores. A expectativa é muito semelhante ao que os colegas colocaram, a nova trilha, a expectativa de como trabalhar com ela. E no que diz respeito à história econômica, ao longo da minha vida aí como estudante, começando o magistério, tenho 30 anos de magistério, então a história econômica logo no começo fazia um pouco, até ocupava um espaço maior. Então quero rever algumas questões de nomenclatura, né, de termos utilizados, lembrando os ciclos, um modelo de produção, alguma coisa. E como é que eu posso dizer assim? Fazer essa relação com como que a gente vê. Lembrando, o Paraná tinha a fama de celeiro do Brasil, então uma determinada linha econômica. Ver como é que está isso aí, como se aborda essa questão, certo? Talvez esse é o grande objetivo meu, além do mais da atuação, da produção de material de pesquisa, e a troca de experiência com os colegas, que esses cursos, o grande lance dele é essa partilha de experiência. Muito bem, professor Roberto, bem-vindo. Tenho certeza, né, que toda essa expectativa, eu acho que tenho certeza, né, o professor vai alcançar e também compartilhar muitos conhecimentos também. Muito bem-vindo. Professora Rosiane. Olá, boa tarde. Eu sou a professora Rosiane, sou do núcleo de Cascavel, trabalho no Colégio Wilson Joffre em Cascavel, sou formada pela UEM e também minha expectativa é conhecer sobre as trilhas e também complementar, buscar conhecimento sobre a história do Paraná. Muito bem, professora Rosiane, bem-vinda. Professor Sidney. Boa tarde. Assim como os colegas, eu também estou com a expectativa de aprofundamento de conhecimento, né? Eu trabalho no núcleo de Cianorte, Escola Castro Alves de Rondon, tá? Ensino médio, e a expectativa também é buscar conhecimentos, certo? Eu fiz uma pós-graduação pela UEM, História Econômica, onde eu aprofundei um pouco a pesquisa sobre história do Paraná, né, uma história regional, só que, infelizmente, eu não pude terminar ela. E depois eu fiz um mestrado profissional no Campo Mourão, onde eu tentei dar uma articulada com a história do Paraná dentro da pesquisa, e agora vamos tentar aprofundar um pouco mais. É isso. Muito bem, professor Sidney, bem-vindo. O professor Sidney também, né, é nosso companheiro aí de longas jornadas aí. Professora Cirlei. Olá, boa tarde. Eu sou novata aqui no grupo, porque eu trabalhei bastante tempo com a Silvia, que a gente focava em história. E aí me chamou a atenção a história do Paraná, né? Porque chama um pouquinho a atenção, muda um pouquinho do foco de história, só história mesmo. Me chamou a atenção essa trilha, porque quando fiz um curso sobre o novo ensino médio em Curitiba, em junho do ano passado,
eles disseram que a temática seria política e poder, poder e política, uma coisa assim, e de repente veio essa trilha de história do Paraná. Depois, se você puder me esclarecer qual foi o foco deles pegarem essa linhagem. Trabalho aqui em Doutor Camargo, sou do Núcleo Regional de Maringá, e trabalho aqui no município já há 23 anos, na Escola do Ensino Médio, que, por sinal, esse ano virou escola integral também. Então, a minha expectativa do curso é mesmo você estar... acho que a gente é um pouco ansioso, né? A gente está se preparando já para o ano que vem, para a gente não pegar nada de surpresa, né? Então, a gente tem que ver. Uma crítica que eu faço do novo ensino médio é que, na minha opinião, o segundo ano e o primeiro, na verdade, mais o segundo, foi muito atropelado, os conteúdos foram passados, meio assim, muito conteúdo para pouca aula, que trouxe uma certa angústia, até eu acho que todos os professores que trabalham falam, não dá tempo de você trabalhar tudo isso, e aí eu imagino que a história do Paraná esteja atrelada a outra história nacional para compensar aquilo que ficou atrasado, né? Que ficou esse ano. Então, minha expectativa é conhecer mesmo a trilha para saber como nós vamos poder atuar ano que vem, já que nossos alunos estão um pouquinho defasados na questão do conteúdo. É isso. Muito bem, professora Cirlei. É só para a professora falando, né, sobre a questão da mudança. Na verdade, eles colocaram, né, eu participei o ano retrasado em Foz do Iguaçu e participei em Curitiba também. Porém, eles mudaram, não que eles mudaram a temática, mas eles tentaram dividir dentro da história das áreas das humanas. Então, sociologia, geografia, filosofia e a própria história. Então, eles colocaram, né, a questão da ética e liderança, né, na filosofia, a questão da cidadania e política na sociologia, a geopolítica na geografia. Então, aí eles, para a história, eles, né, houve principalmente uma pesquisa interna, né, entre os professores, foi feita uma escutativa, que eu até participei o ano passado, né, os professores do novo ensino médio que atuam, né, foi convidado para participar dessa escuta, e foi falado muito sobre a história do Paraná, né? Então, e aí, relacionando com a BNCC, com essa nova roupagem, vamos dizer aí, do currículo, eles resolveram, né, e fizeram essa característica da trilha de história do Paraná. Trilha, né, de história econômica. Nós vamos discutir características econômicas do Estado? Sim, principalmente no segundo e no terceiro trimestre, né? Porém, no primeiro trimestre, será voltado para a história, a formação do Estado, todas aquelas características, né, que a gente já viu aí, porque muitas vezes, né, não adianta nada nós focarmos em algo econômico do Estado, né, para o nosso estudante, e não ter uma formação básica da história da formação do Estado. Então, dentro dessa unidade curricular, os nossos estudantes, eles vão focar o seu ensino principalmente para a sua localidade, né, para a sua região. Então, vamos, né, a professora que está lá na região metropolitana de Curitiba, né, ela é totalmente diferente a característica econômica da região noroeste do estado do Paraná. Ou quem está lá no litoral é totalmente da área central do estado. Então, são características que a unidade curricular, né, as trilhas de aprendizagem de história econômica do Paraná, ela vai vir, né, de encontro, né, onde o estudante ele vai poder sair do ensino médio sabendo como que é a economia local, como que essa história econômica do Paraná contribuiu para que a sua região tivesse um desenvolvimento mais agrário, mais industrial, né, mais, né, voltado ali para uma pesquisa científica, enfim. Nós sabemos que o estado do Paraná, ele é um celeiro, né, agroindustrial aí, mas nós temos outras atividades muito importantes. Então, nós iremos focar nessas características aí ao longo das trilhas de história econômica do Estado.
tá? Então, gente, dando sequência aqui na nossa reunião de acolhimento. Para começarmos nossa jornada de formação do terceiro trimestre, queremos saber um pouco sobre sua experiência de formação, o que você já conhece sobre alguma das temáticas que podem permear os nossos roteiros. Por isso, pedimos que você responda ao formulário de check-in. Pessoal, eu acho que todos, né, quem já fez uma outra jornada, lembra que sempre a gente tem o nosso check-in no início da jornada e o check-out lá no final da jornada. Então, eu mandei o link para vocês aí agora no chat do nosso check-in. Aí eu peço que vocês entrem nesse forms e vão respondendo aí para mim, tá bom? Quando vocês terminarem, vai colocando um ok para que eu possa, né, fazer a gestão do nosso tempo aqui da melhor forma possível, certo? Qual que seria a nossa turma? A nossa turma é a turma E. Vou colocar aqui. Beleza, obrigado. Oi, eu falei com você no WhatsApp mais cedo, eu tô com o mesmo problema. Não consigo entrar. Então, eu entrei aqui, ele entrou normal. Pessoal, vocês conseguiram entrar? E eu tô logada no @escola, normal. O meu não abre. Quando ele abre, ele aparece só aquela tela, professora? Uhum, que eu te mostrei. Mesmo eu deixando os cookies tudo aberto. Você tá pelo Google Chrome? Eu tô no aplicativo do Classroom. Mas eu tentei entrar pelo Google Chrome também e não fez diferença. Tentei entrar pelo navegador, também não consegui. Aquela hora que a gente conversou um pouco, eu tentei entrar depois que começou 4 horas, né? Por isso que eu entrei atrasado. Eu estava tentando entrar. Deixa eu enviar novamente aqui um outro tipo de hiperlink para que a professora possa ver se consegue entrar. Tá, nesse que você mandou agora? Isso. Vamos ver. Engraçado, né? Mesma coisa. Não entro, não. Interessante. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui pelo meu lapisinho para que eu possa compartilhar, marcar a professora. De pesquisa, eu não vou conseguir abrir ele. Esse aqui eu não consigo, porque ele vai direto para a sede. Esse aqui não é meu, né? Então não consigo. Mas não tem problema não, professora. Fica tranquila. É alguma coisa que deve ser configuração, alguma coisa assim. Em outras coisas eu consigo entrar, por exemplo, eu consegui entrar nesse manual do cursista, abriu para mim também a parte lá do planejamento da produção pedagógica, abriu a rubrica do diário formativo, só não abre isso. Interessante, deixa eu ver. Eu não sei. Alguma coisinha que deve ter. Mas não tem problema não, fica tranquilo. Problema no meu celular. Vou tentar abrir pelo computador, então, só um minuto. Talvez pode ser isso também, né? Vou tentar pelo computador. Deixa eu ver se pelo meu celular eu consigo. Eu acho que pelo celular tem que ter o aplicativo do Google
São as extensões para baixar, para entrar. Se alguém for terminando de responder, coloque um ok para mim no chat. Ok. Aí, consegui pelo computador, tá? Vou sair aqui e entrar de novo. Então deve ser alguma coisa do celular, né? Alguma configuraçãozinha do celular. Perfeito. Posso te fazer uma pergunta? Sim. Você se importa de eu tomar meu chimarrãozinho durante a aula? Imagina, fica à vontade. Então tá bom. Obrigada. Fique à vontade. É que nem a minha água. Eu tomo água o tempo inteiro, gente. E ela não é do noroeste nem do norte do estado. Aqui a gente tem que tomar muita água, né? Que tá com o ar ligado, porque o calor aqui tá insuportável. 34 graus nesse momento. Não, eu sou uma gaúcha perdida aqui pelo Paraná. Mas aqui tá muito quente também. Hoje está marcando frio na no nossa final região. de semana, né? É. Mas fique à vontade. Mais professores colocaram ok, muito bem. Eu vou dar sequência, pessoal. Aí, conforme vocês vão terminando, tranquilo, tá bom? Então, dando sequência aqui. Quando iremos nos encontrar, né? Então, as nossas reuniões, às terças, né? Na terça-feira, das 16 horas às 17h40. Então, nós temos aí 1h40 de reunião durante toda terça-feira, tá bom? Os outros dois horários, né, as outras duas turmas que eu tenho, uma é na quarta-feira, às 18h10, né, mas eu sempre começo às 18, porque logo após, às 19h50, eu já começo uma outra turma, então eu vou combinar com o pessoal, que a gente inicia às 18 e termine às 19h40, e a outra turma das 19h50 a 21h30, também na quarta-feira, tá? Então, assim, quando acontecer algum empecilho que vocês não possam participar da reunião da terça-feira, né, vocês podem estar solicitando a participação na reunião da quarta-feira, tá bom? Por quê? Porque vocês sabem, lá no manual do cursista, vocês devem ter observado que não tem, né, justificativa para a ausência na participação da reunião, né? Nem atestado médico acaba né, abonando a falta, né? Então, a gente tem que ter essa carga horária aqui. Então, a gente abre essa possibilidade, né, quando, né, tiver um problema muito sério, alguma reunião na escola, um conselho de classe, né, nós temos professores aqui que está no PDE, que sempre tem algum encontro, alguma reunião, a gente faz esse remanejamento aqui durante a semana, mas tem que ser essa reposição durante a semana. Então, eu faltei, né, vou dar um exemplo, eu faltei hoje, aí eu vou repor lá na semana que vem.
Não, você tem que repor durante a semana que você se ausentou. Então, vocês têm essa possibilidade, né, de se adiantar para poder aí participar na quarta-feira, tá bom? Lembrando que a gente vai falar daqui a pouco, né, da certificação e da porcentagem de participação para ter a certificação dentro do GE. Como que nós vamos nos comunicar? Através do Classroom da nossa turma, que será o principal canal para a nossa comunicação. Então, gente, o nosso Classroom é o nosso canal oficial de informações. Você também poderá entrar em contato direto comigo pelo meu e-mail, né, o meu @escola. Eu ainda não adicionei vocês, pessoal, que eu não tive tempo, mas eu vou fazer isso na sexta-feira, que é a minha hora atividade dos formadores. Eu vou adicionar todo mundo no meu @escola, deixar tudo bonitinho para que a gente possa compartilhar as coisas de uma forma mais rápida e eficiente, tá? Ou também pelo telefone, né? Eu tenho ali o meu telefone, mas eu criei também um grupo de WhatsApp, né? Disponibilizei o link lá no Classroom, então vocês podem estar entrando pelo link lá do Classroom para ser direcionado e adicionado lá ao grupo. Lá no grupo eu também coloco as informações que eu coloco no Classroom, e também, né, a gente conversa, a gente troca algumas informações, né? Então, assim, eu peço que vocês utilizem o grupo da melhor forma possível para contribuir na aprendizagem, na troca de experiências, né? Então, vamos evitar o bom dia, boa tarde, aquelas figurinhas, aquelas coisas que o povo passa de repasse para 10 que você vai se tornar milionário, né? Vai ganhar um pedacinho no céu. Então, evitar esse tipo de coisa e focar mais dentro dessa perspectiva de troca, né, do nosso grupo, da nossa temática e alguma coisa relacionada à história, certo? E também, né, deixei aqui para vocês o meu Instagram, minha rede social, no qual, se vocês quiserem também, né, marcar alguma coisa, alguma atividade, né, e me seguir lá, fique à vontade também, beleza? Dando sequência. O nosso cronograma aqui do trimestre, pessoal. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção em relação às datas, tá? Então, olha lá, nós temos aí, né, a primeira semana, que é a semana do dia 11 ao dia 15, que é a semana de acolhimento. Depois do dia 18 de setembro até o dia 27, nós temos roteiros de formação. Tá? Então, nós teremos aí reunião no dia 19, no dia 26, no dia 3 de outubro, 10 de outubro, 17 de outubro e 24 de outubro. Na semana do dia 30 ao dia 3, né, no dia 2 e 3 de novembro, nós não teremos reunião, porque é na quarta e na quinta, tem aí um feriadinho, né? Mas no dia 30 e 31 e 1º, nós teremos um compartilhamento, tá? Esse compartilhamento será uma temática que vai ser apresentada para a gente ainda, para que a gente possa estar trabalhando com vocês. Depois do dia 6 de novembro até o dia 1º de dezembro, também teremos roteiro de formação. E aí, lá na semana do dia 4 ao dia 8 de dezembro, é o compartilhamento e feedback final, tá? A entrega do planejamento, que é a produção pedagógica, será no dia 17 de novembro. Então, observem lá, ó. Então, no dia 17 de novembro é o prazo final para a entrega da produção, que é um planejamento e a produção pedagógica que nós vamos ter que realizar. No dia 24 de novembro é o prazo de entrega do diário formativo, tá? Então, será essas datas aí que nós teremos para entregar as nossas atividades avaliativas, certo? Alguma dúvida em relação ao cronograma, pessoal? Tranquilo? Ótimo. Então, vamos lá. Então, o cronograma da nossa jornada 3, né? Então, nós estamos aí na primeira semana, no qual nós estamos no acolhimento.
Depois nós teremos aí entendendo a trilha dentro do currículo do novo ensino médio, a intencionalidade da trilha. Depois nós teremos a organização em sessões temáticas. Então, a trilha de aprendizagem, não sei se vocês, alguém aqui trabalha ou teve contato, né, com as trilhas que os estudantes da segunda série estão tendo, né? Então, é uma trilha de aprendizagem um pouco diferente dos componentes curriculares. Então, a própria trilha da História Econômica do Paraná, ela se chama uma unidade curricular. Então, ela é uma unidade curricular de aperfeiçoamento, de aprofundamento, dentro daquelas perspectivas do novo ensino médio, principalmente dentro daquelas características das 10 competências gerais da BNCC, tá? Então, na reunião 4, teremos essa característica de planejamento reverso, porque as trilhas de aprendizagem, ela vem com planejamento reverso, ou seja, o que é um planejamento reverso? Alguém sabe me dizer? Ninguém? Planejamento reverso, pessoal, nós começamos lá do final. Né? Nós teremos, dentro da trilha, das trilhas de aprendizagem, a gente começa do final com um produto. Qual é o produto final que o nosso estudante terá que produzir? Né? Vocês sabem que, dentro das trilhas de aprendizagem, o estudante vai desenvolvendo ao longo dos trimestres, dos blocos e do próprio ano, uma atividade que ele vai desenvolver o quê? Uma atividade final. Então, no final do trimestre, o aluno ele vai apresentar como se fosse um produto, né? Como se fosse um resultado final de toda aquela vivência que ele teve durante o trimestre. Né? Então, muitas vezes, as pessoas confundem as trilhas de aprendizagem como um componente curricular. Aplica a prova, né, e faz toda aquela prova dissertativa, objetiva, né? Não, na verdade, as trilhas de aprendizagem, o aluno desenvolve o seu conhecimento e a própria avaliação de forma o quê? Formativa. Tá? Existe a parte de avaliação somativa? Sim, mas ela é o quê? Ela é formativa principalmente, em todas as aulas. Então, nós teremos aí uma quantidade de 3 aulas por semana. Então, o aluno, a gente vai ser um mentor, né? Um orientador de toda essa aprendizagem dentro das sessões temáticas que nós vamos estar discutindo com ele. Ah, professor, mas essas sessões temáticas vão vir prontas? Né? Ainda, gente, nós não sabemos. Né? Essas sessões temáticas vai vir em formas do material do RCO? Provavelmente sim. Vai vir em forma de material didático? Não sei. Né? Então, é algo que está sendo organizado ainda. Porém, nós teremos todo um currículo, toda uma organização, como é colocada ali em sessões temáticas, no qual nós vamos estar aprofundando, né, e levando esse conhecimento para o aluno. Ou seja, nessa organização por trimestres, a gente vai, passo a passo, né, dando uma organização ali para o nosso estudante. Depois, lá na reunião 5, nós teremos vivência da elaboração da produção pedagógica do primeiro trimestre. Depois, nós teremos os eixos estruturantes, os objetivos de aprendizagem, as habilidades que vai ser desenvolvidas, a temática, as estratégias de ensino e produção pedagógica referente ao primeiro trimestre. É nessa reunião 6, gente, que nós vamos estar desenvolvendo muito a própria temática da nossa unidade curricular, mas fazendo uma relação com o quê? Com as metodologias ativas, com novas formas de abordagem do conteúdo, novas formas de estar levando o meu aluno a produzir o conhecimento, a produzir o produto final que a gente vai estar lançando ao longo da trilha, tá? Na reunião 7, os eixos estruturantes, objetivos de aprendizagem, habilidades, estratégia do ensino e produção pedagógica,
referente ao primeiro trimestre. Reparem, ó, 2 reuniões para a gente fazer toda essa discussão. Então, terá essa discussão bastante aprofundada sobre a temática. Depois nós teremos a vivência de elaboração da produção pedagógica no segundo trimestre. Também aí a gente vai para os eixos estruturantes, os objetivos de aprendizagem, as habilidades da temática referente ao segundo, e também lá na reunião 10, referente ao terceiro trimestre. Observe, pessoal, que do segundo e do terceiro trimestre é uma reunião. Do primeiro trimestre, nós teremos 2 reuniões. Tá? Ou seja, o primeiro trimestre, a gente vai aprofundar principalmente desde a formação, né, do Estado do Paraná, toda a característica de construção, de colonização, né, enfim, todo aquele processo que a gente conhece sobre a história do Paraná, né, vamos falar aí sobre a formação, vamos falar sobre o contestado, vamos falar também, vai ter todas essas características dentro do primeiro trimestre, tá bom? Depois nós teremos as estratégias e instrumentos de avaliação sugeridos pela trilha, então as rúbricas, como que a gente pode estar avaliando a produção pedagógica que o nosso estudante vai ter que desenvolver no final de cada trimestre, né? E autoavaliação e em pares relacionada às trilhas também. E, por final, a apresentação do planejamento que cada um de nós vamos estar produzindo, certo? Então, esse é o cronograma da nossa jornada, né? Acho bastante interessante a gente saber o que nós vamos estar discutindo em cada uma delas, tá bom? Aí vocês me perguntam assim, professor, mas não vi ali, né, uma relação de conteúdos. Gente, eu também não tive acesso a isso, né? A nossa técnica lá da CED, que é a Denise, ela diz que eles estão ainda em diagramação, né, do currículo, né, de toda essa parte envolvendo os currículos, mas nas próximas reuniões ela vai estar apresentando para nós, e aí, claro, eu vou apresentar para vocês também. Então, no primeiro trimestre, a gente vai estudar isso, no segundo isso, no terceiro isso, tá? Então, vamos manter o nosso coração aí em calma, tranquilos, que a gente vai, logo, logo, né, ter toda essa organização, certo? Nosso Classroom, né, nossa turma já tem um Classroom, vocês todos já devem ter visualizado, né, o nosso Classroom. Lá tem os links das reuniões semanais, acesso à gravação, material de estudo, atividades avaliativas, fórum de dúvidas e avisos gerais. Pessoal, eu vou abrir aqui o nosso Classroom, deixa eu compartilhar a minha telinha aqui, para que vocês possam, né, eu vou fazer uma visita aqui nele para que vocês possam ver. Então, ó, reparem que, né, eu já deixei recados aqui para vocês no nosso Classroom. No campo onde está o link da Meet, pessoal, logo após a reunião, eu subo a gravação da reunião para o YouTube, e aí eu disponibilizo o link da gravação nesse campo aqui também, tá? Então, quem perdeu a reunião ou gostaria de rever alguma coisa, né, logo após a subida, né, para o YouTube, eu disponibilizo o link aqui. Então, toda reunião, a gravação estará no mural junto com os dados da reunião daquela semana, certo? Tem aqui também o link para o grupo do WhatsApp. Eu vou copiar aqui e vou mandar no nosso chat, para que quem não entrou ainda já possa entrar por aqui, né? Então, vocês podem estar acessando diretamente aqui pelo chat do Meet, tá? Então, esse é o link do grupo do WhatsApp, tá bom? Então, aqui já tem os recados, toda essa característica, e aí lá no campo atividades, nós temos já disponível o planejamento, que é a produção pedagógica. Então, vocês podem estar fazendo a leitura de todas essas informações, tá? Então, vocês aqui, ó, tem todas as informações sobre o que é o planejamento, enfim. O link de formulário da avaliação do grupo. Esse formulário, pessoal, vocês só vão apresentar, vão responder lá no finalzinho da jornada, tá? Aí que tem as orientações
né, o link para as orientações de como proceder com o planejamento, as rúbricas que serão avaliadas, o que vai ser avaliado dentro, e aqui nós temos o planejamento, que é a produção pedagógica. Pessoal, cada um de vocês já devem ter recebido uma cópia, tá? Então, ó, eu estou abrindo aqui, ó, deixa eu abrir aqui. Quem que pediu para entrar aqui, gente? Estou abrindo aqui, ó. Todos vocês já receberam uma cópia do planejamento, do modelo do planejamento que vocês terão que fazer. Tá vendo? Que nós temos aqui, ó. Deixa eu ver se todo mundo vai aparecer. Acho que não está carregando a internet. Mas, ó, olha aqui, ó, o professor Arthur já tem uma cópia, né? Professora Augusta, professora Sibeli, professor Cleverson, todos já têm uma cópia, tá? Então, quando vocês abrirem a atividade, já vai estar essa cópia lá. Vocês não precisam fazer uma cópia, porque eu já disponibilizei a cópia da atividade, tá? A outra atividade é o diário formativo, tá? Então, o diário formativo tem toda a explicação do diário, as características, como que vocês vão estar realizando, a questão da nota, a rúbrica, né? Toda a orientação. E também tem uma cópia para cada um de vocês. Então, cada um de vocês também recebeu uma cópia do diário formativo. Esse diário formativo, pessoal, vocês vão responder em toda a reunião. Hoje não vai ter. Deixa eu até abrir o diário formativo aqui para me mostrar para vocês aqui como que é. Vou abrir do professor Diego aqui. Deixa eu compartilhar a tela. Então, ó, lá no diário formativo, nós temos as orientações, né? De qualquer trabalho, como qualquer trabalho, tá? E aí tem, ó, as orientações, como fazer o diário formativo, né? Toda a temática que a gente vai ter durante a jornada. E aí, lá na primeira, vocês irão fazer o Quem Sou Eu, tá? Ah, beleza, professora Daiane, não tem problema não, tranquilo, tá bom? Então, olha lá, ó, o Quem Sou Eu. Então, aqui vocês vão escrever um pouco sobre vocês, sua formação e atuação profissional, vai inserir uma foto de vocês, né? Então, é o início, que é a reunião 1, tá? Depois, nós teremos da reunião 2, o Conhecendo a Trilha. O que eu sabia sobre a trilha, o que eu aprendi nessa reunião. Então, ó, é algo bem legal aqui que vocês irão fazer, que é uma avaliação que é feita durante a reunião. Então, durante as nossas conversas, nossa fala, vocês vão preenchendo, tá bom? O diário. Então, tem um slide para cada uma das reuniões. Olha bem, tem até a reunião de número 11, tá? Então, a partir da semana que vem, nós já vamos estar fazendo, né, o slide aqui da reunião da R1. Tá? No qual vocês vão colocar o nome de vocês. Se vocês já quiserem estar fazendo isso durante a semana, perfeito, tá bom? Vocês podem estar fazendo, tá bom? Voltando aqui para nosso material. Deixa eu fechar aqui, muito bem. Compartilhei novamente, perfeito. Então, olha lá. Formação continuada no grupo de estudos. A formação continuada é importante para a ampliação de conhecimentos, recursos e metodologias no âmbito escolar, aprimorando a prática docente e contribuindo para a aprendizagem significativa dos estudantes. As premissas da nossa formação e todas as informações necessárias para um bom aproveitamento da jornada estão no manual do cursista. Gente, o manual do cursista, né, eu vou disponibilizar aqui para vocês o link, para que vocês possam ter, né, o acesso ao manual do cursista. Lá tem todas as informações, né, os direitos, os deveres, né, aquilo que nós temos que cumprir, a questão de carga horária, vocês podem estar lendo no manual do cursista, tá bom? E aí, agora, eu vou soltar um videozinho aqui, para que a gente possa compreender bem essa questão da formação do grupo de estudos
formadores em ação. Deixa eu abrir aqui. Tela maior. Opa. Voltei aqui, gente. Perdão. Using Powtoon. Som. Tá com problema. Ô, gente, desculpa. Muito bem, então, esse vídeo, né, ele de forma bastante, assim, didática, ele explica, né, o que é a formação continuada em grupos, toda essa atividade que nós desenvolvemos em pares aqui, né, qual a premissa, né, do grupo de estudos formadores em ação, né, fazer essa troca, né, de experiência, a questão dos recursos e metodologias, né, no âmbito escolar, como que a gente pode estar aprimorando a nossa prática lá em sala de aula, dentro dessa perspectiva de pares, né, de trocar com os nossos pares. Então, muitas vezes, como foi colocado ali, alguns pilares, né, de formação, essa questão de respeito, de empatia, né, de saber qual é a verdadeira função minha como cursista no GE. Qual que é a minha verdadeira função de professor formador dentro do GE? Né? Então, muitas vezes, né, desde 2020, aí, a gente tem experiências não tanto agradáveis com algumas situações que foge daquilo que é a premissa do grupo de estudos. Né? Então, são características que nós temos que estar atentos lá no manual do cursista. Né? Nós não estamos aqui para, como se diz, inventar a roda, ou muito menos mudar o sistema, né? Nós não temos esse poder. Olha lá se nós tivéssemos, né? Mas nós estamos aqui em uma formação pedagógica, uma formação no qual nós vamos estar discutindo, analisando a proposta que nos foi colocada, que é a temática, né? E a gente fazer essa compreensão. O que daria certo? Como que eu posso estar levando o conhecimento para o meu estudante dentro dessa perspectiva, dessa unidade curricular que eu estou trabalhando? Né? Por que as trilhas de História Econômica do Paraná, ela pode favorecer ao protagonismo do meu estudante? Né? Por quê? O protagonismo do estudante, ele está presente dentro da nossa base comum curricular. Né? Ou seja, é uma perspectiva que a gente vai estar analisando e vendo possibilidades de levar o conhecimento para o meu estudante. Então, são características que nesse vídeo deixa bastante claro e que está presente dentro do manual do cursista. Então, essa questão de empatia, de respeito, né, de se colocar no lugar do outro. Né? Eu não estou aqui para ensinar ou capacitar ninguém, né? Eu estou aqui para uma troca. Eu estou aqui como condutor, né, como formador, para que a gente possa construir juntos o conhecimento. Construir juntos práticas pedagógicas que vai levar o conhecimento para o meu estudante, que vai influenciar lá na sala de aula o meu estudante. Né? É só uma questão de dados, né? Na semana passada, lá em Foz, foi feita a apresentação, e para vocês terem uma ideia, cada um de nós, professor formador e professor cursista, ele tem um alcance
muito grande na sua prática dentro do grupo de estudos. Em média, gente, nós alcançamos naquilo que nós fazemos aqui, as dicas que nós damos, em média, de 12 a 15 mil estudantes. Então, vocês estão vendo a importância da gente manter uma discussão que pense no aluno, que a gente faça com que o aluno tenha uma aprendizagem efetiva, que venha de encontro com as habilidades e as competências que o meu estudante possa estar desenvolvendo. Então, olha que responsabilidade, né? Então, o grupo de estudos, ele não é somente um momento que eu vou lá ficar 1h40 com o meu professor formador e vai passar, acabou. Não. É mudar a minha prática pedagógica, é melhorar, é rever, é colocar coisas novas na minha prática. Gente, quem participou da jornada anterior, nós discutimos a metodologia do Design Thinks. Gente, quantas daquelas etapas nós já realizamos com os nossos estudantes? Não é? Então, a gente vai aperfeiçoando aquela prática que eu já realizo de uma forma diferente. A cultura maker, que muitos que vão fazer temáticas aí vão estar também utilizando a cultura maker, que é o fazer pelas mãos. Uma maquete, né? Um fanzine, um lapbook, um projeto, um prototipo, né? Algo que a gente consegue pegar. Então, são elementos que a gente vai desenvolvendo aí, que a gente vai ressignificando, né, o nosso trabalho em sala de aula, certo? Então, dando sequência. Frequência e certificação, né? Para ser considerado concluinte, o professor cursista precisa ter 75% de participação nas reuniões, com câmera aberta, e ter realizado todas as atividades propostas no Classroom, com média mínima de 70 pontos. A certificação é de 40 horas, distribuída em encontros síncronos e atividades assíncronas de estudo dirigido, leitura de materiais de aprofundamento, planejamento e implementação de atividades. Pessoal, observe ali que a certificação de 40 horas, ela tem essa divisão, né? Eu já ouvi, assim, de colegas na sala dos professores, vocês também já devem ter ouvido também, mas aquele professor lá do formador, ele está me dando muita coisa para fazer fora da reunião. Dentro da certificação, tem o quê? Tem as atividades de forma síncronas e assíncronas. Ou seja, estudo dirigido, produção pedagógica, o planejamento, a própria implementação. No caso nós não teremos implementação, mas nós teremos planejamento. E o planejamento tem que ser feito aonde? De forma assíncrona. Então, são características que a gente tem que estar atento também, que está lá no manual do cursista, certo? A avaliação da jornada. Ao longo dos encontros, vocês terão contato com os elementos necessários para realizar as atividades avaliativas. Teremos 2 atividades avaliativas ao longo da jornada, que é o planejamento da produção pedagógica, como eu mostrei agora há pouco aqui no Classroom, que vale 50 pontos. Essa entrega vai até o dia 17/11. E a atividade 2, nós temos o diário formativo, que vale também 50 pontos, e é a entrega até o dia 24/11. Então, gente, dentro dessa característica das avaliações, né, nós temos aí essas 2 avaliações valendo 50 pontos cada. Porém, né, não é só fazer o planejamento e o diário formativo, né? Nós temos aí essa questão da frequência. Nós temos a característica que envolve o quê? A avaliação do grupo, a avaliação individual. Lá no Classroom, vocês vão ver que tem um forms lá que vocês vão avaliar o grupo como um todo e vocês vão avaliar a si mesmo, a autoavaliação.
Então, toda essa característica, ela está presente dentro desses 50 pontos, que é nas rúbricas. As rúbricas, elas estão disponíveis lá. Então, tem 5 características nas rúbricas que serão avaliadas, né? Então, a gente tem que ficar atento. E dentro dessa perspectiva, a questão de participação. Como que eu, professor participante, posso estar contribuindo com o meu colega nas falas, nos questionamentos, né, nas produções, quando a gente tiver uma produção para fazer aí uma atividade mão na massa em um grupo separado, né? Então, são características que nós temos que estar atentos para que a gente possa ter aí uma avaliação eficiente, né? E conseguir ter a média para a certificação também. Planejamento da produção pedagógica. Então, vamos conferir aqui, ó, como que se dará essa produção pedagógica, que é o planejamento. Então, o planejamento da produção pedagógica será construído colaborativamente. Olha lá. Colaborativamente. Então, nós iremos produzir em grupos, né, o planejamento, durante as reuniões. Por isso, a entrega será individual. Olha lá. Então, nós iremos construir, durante a reunião, o planejamento, mas, né, a entrega é individual. Então, cada um vai entregar a sua produção. Você pode colocar ali alguma coisa, a minha realidade escolar, ela é diferente da professora Ilga, né? Então, eu vou fazer dessa forma. Mas eu vi que algo que a professora colocou lá, a professora Ilga comentou, que eu posso estar utilizando no meu planejamento. Então, eu posso estar anexando, dando a minha cara para o meu planejamento, mesmo ele sendo construído de forma colaborativa, tá? E ao final, gente, o grupo vai avaliar o grupo, né? Que é aquela técnica do eu olho o outro e o outro me olha. Ou seja, se eu entrei lá no grupo e não falei nada, só fiquei esperando para copiar lá e colar no meu, e aí? Aonde está a aprendizagem colaborativa? Aonde está a troca do grupo? Não tem. Então, tem que ficar atento. Tá? E eu peço para que vocês, quando vocês vão para as meets, para as salas temáticas, para fazer essas produções, se tem um colega que está lá ausente, entra e fica quieto, não fala nada, vocês me comuniquem. Porque aí eu tenho que conversar para ver o que está acontecendo. Porque a avaliação, ela faz parte dessa troca entre os pares. Gente, quem participou da jornada anterior, como que foi interessante a construção conjunta do grupo, né? Cria até uma rede de amizade entre ali o grupo, no qual eles trocam muitas informações, né? A gente troca, eu fiz na jornada anterior como cursista de sociologia, e o grupo que a gente fez o plano de ação, a gente mantém trocas até hoje, né? Porque a gente teve ali durante essas semanas, né, uma troca e construímos ali o plano de ação de forma conjunta. Então, a gente troca material, né, vê, ó, o que a gente pode estar trabalhando, o que você trabalhou. Então, é algo muito interessante, principalmente por quê? Porque nós estamos seguindo um currículo que ele é praticamente igual, né, para todo o estado, principalmente na história do ensino médio. Então, a gente vai adaptando o material, ó, aquele material lá da aula 30 lá do RCO, eu acrescentei isso, né, porque eu tenho essa possibilidade. Eu, professor, sou dono do meu RCO. O meu planejamento do RCO é meu. Eu planejo as minhas aulas, eu edito as minhas aulas. Eu posso excluir alguma aula daquela e colocar uma outra aula. Então, a gente tem essa característica de estar, né, planejando e colocando a nossa aula conforme a nossa cara, a realidade do meu aluno. Eu tenho duas turmas de segundo ano, mas as duas turmas é diferente uma da outra. Então, certos conteúdos eu posso me aprofundar mais. Outros conteúdos eu nem devo trabalhar, porque eles não vai dar certo. Então, eu
né, tenho essa liberdade aí. Então, são características que a gente pode estar utilizando para poder ali fazer essa troca e essa construção de forma colaborativa dentro do próprio grupo aqui no GE. Professor Fernando ergueu a mão, fica à vontade. Professor, só fazendo aqui um comentário a respeito do que você falou, que a gente ainda tem certa liberdade para excluir ou adicionar aulas, né? Eu trabalho com o integral e a gente está muito preso com o maldito do quiz. Então, eu digo para você, olha, a realidade é um pouco diferente disso. Excluir uma aula especialmente é difícil. A gente sempre tem essa... a gente ouve muito isso, mas, professor, pode ter certeza, não existe nenhum documento a nível de CED no qual me obrigue, como professor, a seguir da aula 1 à aula 32. Eu, professor Afonso, professor Fernando, tenho a liberdade de estar trabalhando e editando o material. Claro, tem os quizzes que a gente tem que postar referente àquela aula, àquela temática. Os quizzes, ele vem lá dentro do RCO. Porém, essa característica, né, não existe um documento. Eu já perguntei para as nossas tutoras da CED se existe um documento que me obrigue a seguir da aula 1 à aula 31. Mas tem a prova Paraná, tem aquilo, aquilo, outra coisa. Não. Eu, como professor, eu tenho essa liberdade de estar editando o meu planejamento lá no lapisinho. Tem um lapisinho lá no RCO, né? Tem um lapisinho. Então, eu posso estar editando, manuseando aquele conteúdo. Claro, nós temos um currículo que nós temos que cumprir, que é lei. Lei não se discute. É lei, tá lá. Né? Mas essa perspectiva da gente viver esse engessamento, né? Não tem. Documento que obrigue a postar quizzes, documento eu não sei se tem uma lei, mas tem uma orientação da mantenedora, né? Que no qual a gente está, que ela orienta a postagem dos quizzes. Agora, questão de valoração, de nota, de aceitação, gente, isso aí eu já não sei dizer para vocês. Então, eu acho que vai muito de orientação de Núcleo Regional de Educação e vai muito de orientação da equipe pedagógica, né? Então, tem escolas que atribuem o quizzes alguma nota, outra não, sim. Isso aí é uma questão de orientação também. Mas, em relação à questão que muitos falam engessamento, né, do currículo, né, nós temos essa possibilidade, senão não teria o lapisinho lá para que eu possa editar o material e que eu possa estar fazendo essas modificações, certo? Então, gente, para a gente não perder um pouco o foco aqui, que a gente já está quase chegando ao final, olha bem aqui, ó. Então, essa entrega, ela será individual e deve ocorrer até o dia 17/11, tá? Então, confira aqui as orientações. Eu vou mandar para vocês aqui o link das orientações sobre o planejamento, tá bom? Então, deixa eu mandar aqui o link para que vocês possam, né, estar vendo essas orientações. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês também. Tá, deixa eu compartilhar aqui. Então, ó, são orientações, né, relacionadas aí à questão do planejamento, da produção pedagógica, e aí tem toda essa característica do que como que vai ser, das notas. Então, vocês aqui podem estar fazendo uma leitura também sobre esse material. Então, os eixos estruturantes, objetivo de aprendizagem, recursos pedagógicos, tecnológicos, estratégias de ensino, né, a própria metodologia, organização da produção. Então, isso tudo, gente, vai estar na nossa produção pedagógica, que, na verdade, é um planejamento. É um planejamento ali de uma aula, um planejamento ali de um trimestre, a questão de avaliação em grupo, avaliação individual, né, toda essa questão de como a gente pode estar fazendo uma melhor gestão da nossa aula e da nossa
reunião, certo? Uma outra característica aqui, o planejamento da produção pedagógica corresponde a 50% da nota final. Como eu disse para vocês, né, é 50% da nota, vale 50%. E aí nós temos as rúbricas. As rúbricas também, pessoal, deixa eu abrir aqui, para que a gente possa passar aqui rapidinho no que é essas rúbricas, né? Então, olha lá. Então, as rúbricas para avaliação do planejamento da produção pedagógica. Essas rúbricas, pessoal, elas estão lá no manual do cursista também, tá? Então, ó, atendeu parcialmente os objetivos, né? Não atendeu. Então, tem, ó, de 10 pontos a 0 pontos. Tem aqui a questão, ó, de cada uma das informações que é colocada. Então, vocês podem estar fazendo essa leitura de uma forma mais tranquila, tá? Depois que a gente acabar a reunião, né? Ou, né, a hora que vocês tiverem ali um tempinho para que vocês possam fazer a leitura desse material. O diário formativo, pessoal. O diário, ele é individual, é obrigatório. Você tem até o dia 24 de novembro para descrever e entregá-lo. Tá? Então, as características do diário formativo. Fará parte dessa atividade uma autoavaliação, importante instrumento para refletir sobre a sua participação no GE e de composição da nota do diário formativo. Confira aqui as orientações sobre o diário. Gente, dentro, aqui deixa eu até mostrar para vocês, vocês têm acesso a essas orientações nas notas de rodapé, tá vendo aqui, ó? Tem aqui as notas de rodapé com o link desses materiais. Então, vocês podem estar acessando, né, o link desses materiais para que vocês possam estar fazendo a leitura. O diário formativo contabiliza, pessoal, 50% da nota final. Vamos utilizar esta rúbrica como parâmetro para a avaliação do diário formativo. Então, aqui, ó, tem tanto as orientações de como proceder no diário, como também as rúbricas do diário formativo. O que a gente vai avaliar lá no diário de vocês, certo? Alguma dúvida em relação a essas duas atividades, pessoal? Tranquilo? Muito bem. Então, vamos lá. Qualquer dúvida, gente, depois vocês podem estar mandando mensagem para mim, ou lá no grupo, né, ou no privado, que eu tiro. Se eu não responder para vocês de imediato, gente, quando eu tiver um acesso, né, ao celular, às vezes eu estou dando aula, eu estou dando curso, né, então eu respondo vocês, né, o mais rápido possível, tá? Contribua conosco. Gente, eu vou mandar o link agora da avaliação da reunião de acolhimento de hoje, né? Então, quais as perspectivas de vocês em relação ao grupo de estudos, em relação à jornada, né? Então, vocês podem estar colocando tudo, né, dentro desse formulário que eu mandei para vocês aí agora, tá bom? E para a gente poder finalizar, a gente vai fazer a nossa foto para prosperidade. Então, quem conseguir abrir aí a câmera, a gente pede para que vocês possam abrir a câmera para que a gente possa, né, guardar aí a nossa foto para a prosperidade. Então, muito bem. Deixa eu ver aqui. Todo mundo. Vamos lá, então. Então, no 3, eu vou dar o print aqui, beleza? 1, 2, 3. Muito bem, pessoal. Perfeito. Gente, 17h30, dentro da nossa gestão de tempo, né? Nós temos até as 17h30, 1h40 aí, até as 17h40, mas eu gosto sempre terminar aí dentro dessa perspectiva de 10 minutos, para que vocês possam ter esses 10 minutos para preencher a avaliação da reunião. Então, terminamos aí dentro da nossa gestão do tempo. Agradeço imensamente a participação de cada um de vocês, né, o profissionalismo. Tenho certeza que nós teremos aí uma jornada bastante interessante, de bastante troca de conhecimento, de bastante produção, que vai culminar lá na melhor aprendizagem
do nosso Estudantes. Gente, fiquem todos com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.